Hoje em dia é inegável. O mundo gira em torno de dados. Pensa só. Desde uma compra online até o sistema elétrico que mantém as luzes acesas, tudo depende de um acesso imediato e contínuo à informação. Mas, e se esse acesso falhar? O que acontece quando o motor para? Bom, o resultado pode ser um verdadeiro desastre. É por isso que a gente precisa conversar sobre sistemas que foram projetados para nunca, mas nunca mesmo parar de funcionar. Ok, vamos entender isso aqui. Numa arquitetura de banco de dados mais tradicional, tudo fica nas costas de um único servidor. É como se fosse uma ponte com uma pista só. Todo o tráfego, sem exceção, tem que passar por ali. Agora, olha do outro lado, a conexão RAC. Isso já parece mais uma supervia com várias pistas. São vários servidores, ou nós, trabalhando em equipe. Se uma pista fica bloqueada, o tráfego simplesmente desvia para as outras. A diferença na capacidade de resistir a falhas é, assim, gigantesca. Isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão. Se aquela ponte de pista única desaba, o que acontece? A resposta é bem simples e, ao mesmo tempo, bem assustadora. Tudo para. O acesso é perdido, os negócios são interrompidos, os serviços ficam offline. Esse é o famoso ponto único de falha, e é exatamente para resolver esse problemão que o Oracle RAC foi criado. Então, qual foi a sacada da Oracle para resolver isso? Em vez de construir um servidor mais forte, a ideia foi criar uma equipe de servidores. O Oracle Real Application Cluster, ou RAC, é basicamente um ambiente onde vários servidores se conectam e compartilham acesso ao mesmíssimo banco de dados. É a boa e velha ideia de que a união faz a força, só que aplicada à tecnologia de banco de dados. A genialidade do RAC se apoia nestes 4 pilares. Primeiro, a confiabilidade. Acabou aquela história de ponto único de falha. Se um dos servidores, um nó, cai, as outras instâncias do cluster continuam firmes e fortes. Isso leva direto para a recuperação automática, onde outra instância assume o trabalho, sem que ninguém perceba. E como isso é possível? Bom, o sistema tem um cérebro, o tal do clusterware, que fica monitorando tudo o tempo todo, então ele detecta erros muito rápido. E o resultado final de tudo isso? Operação contínua. Não importa se é uma manutenção planejada ou uma falha que pegou todo mundo de surpresa, o banco de dados continua no ar. Tá legal, mas como é que isso funciona na prática? Quer dizer, como vários servidores conseguem acessar e modificar os mesmos dados ao mesmo tempo sem virar uma bagunça completa? A resposta está numa arquitetura muito, muito inteligente. E aqui entra o pulo do gato, o Cache Fusion. Imagina que a memória de cada servidor é como se fosse fundida num super cache lógico compartilhado por todos. Isso é brilhante, porque com as redes de alta velocidade de hoje, é muito mais rápido um servidor pegar um dado da memória de outro servidor do que ter que ler esse dado do disco. O resultado é uma otimização de desempenho absurda que deixa o acesso à informação muito mais ágil. Certo, gerenciar um cérebro compartilhado já é um desafio. Mas e quando estamos falando de tabelas de dados com milhões, talvez bilhões de registros? Manter tudo sincronizado e eficiente nessa equipe de servidores exige mais estratégias bem espertas para dividir o trabalho. Uma dessas estratégias essenciais é a fragmentação. Basicamente, em vez de fazer cada servidor lidar com uma tabela gigantesca de uma vez, a tabela é quebrada em pedaços menores e mais fáceis de gerenciar, os fragmentos. Isso não só melhora o desempenho, porque permite que o trabalho seja feito em paralelo, mas também ajuda a colocar os dados mais perto de onde eles são mais usados, o que diminui o tráfego na rede. E para fazer essa quebra, existem basicamente 2 formas. A fragmentação horizontal divide a tabela por linhas. É como pegar uma lista de todos os funcionários de uma empresa e criar tabelas separadas, uma para o pessoal de São Paulo, outra para o pessoal do Rio. Já a fragmentação vertical divide a tabela por colunas. Seria como pegar a mesma lista de funcionários e criar um pedaço só com o nome e contato e outro só com o código do funcionário e o salário. As 2 formas permitem um gerenciamento de dados muito mais inteligente. Ok, então os dados estão fatiados, estão distribuídos. Mas, e quando uma única ação, tipo registrar uma venda, precisa atualizar dados que estão em 2 servidores diferentes ao mesmo tempo? É para isso que existem as transações distribuídas. É uma regra de ouro que garante o seguinte: ou a ação acontece em todos os lugares, ou não acontece em lugar nenhum. Meio termo não existe. O segredo para isso funcionar é um protocolo que parece uma votação. Pensa assim: existe um coordenador que pergunta para todos os servidores envolvidos se eles podem confirmar a mudança. Cada um analisa e vota sim ou não. Se todo mundo votar sim, ótimo, a ação é confirmada em todos os lugares. Mas se umzinho só votar não, a operação inteira é cancelada e tudo volta a ser como era antes.
Isso garante que a mudança ou aconteça por completo ou não aconteça de jeito nenhum, mantendo a integridade dos dados sempre absoluta. Tudo isso é tecnicamente fascinante, sem dúvida. Mas qual é o impacto disso no mundo real? Vamos sair um pouco da teoria e ver como empresas de verdade estão usando essa tecnologia para conseguir resultados bem concretos. Olha só o caso da China Resources Gas. Ao consolidar vários servidores usando o Oracle RAC, eles conseguiram uma redução impressionante de 70% no uso de CPU. E não para por aí. Eles também diminuíram o espaço físico que precisaram e o consumo de energia em quase 80%. Ou seja, não estamos falando só de manter o sistema no ar, mas de uma eficiência operacional brutal. Um outro exemplo excelente é o da Lincoln Electric System, uma empresa de energia elétrica. Para eles, tempo de inatividade simplesmente não é uma opção. Imagina, eles fornecem energia para hospitais, residências, empresas. Como eles mesmos disseram, a infraestrutura precisa ser totalmente confiável e robusta. O RAC é o que dá essa garantia de que o sistema de informação que gerencia toda a rede elétrica vai estar sempre funcionando. No fim das contas, o que esses exemplos mostram é um panorama maior, não só sobre a evolução da tecnologia, mas também sobre a evolução das nossas próprias expectativas. Quando o RAC foi lançado lá em 2001, era uma tecnologia de elite. Servidores, armazenamento, redes, tudo era caríssimo, o que limitava o uso a gigantes corporativos. Mas hoje o cenário é outro. O hardware ficou muito mais barato. E a própria Oracle oferece uma versão Standard Edition. E isso tornou essa tecnologia de alta disponibilidade algo acessível até mesmo para pequenas e médias empresas. E essa é a grande lição aqui. Em um mundo onde quase tudo que a gente faz gera ou consome dados, a expectativa é que os sistemas estejam sempre ligados. Ponto. A alta disponibilidade deixou de ser um artigo de luxo para se tornar um requisito básico de operação. Então, para a gente fechar essa análise, fica uma pergunta no ar. A gente viu como o problema do servidor como ponto único de falha foi resolvido. Mas à medida que a nossa dependência da tecnologia só aumenta, o que vem a seguir? Qual será a próxima grande vulnerabilidade nos nossos sistemas que vai exigir uma solução tão elegante e robusta quanto o RAC para ser superada?